Olá pessoal, eu sou o Gil Sandro, criador aqui do canal Física Online. Nesse canal nós trabalhamos com conteúdos de física, matemática e também tecnologia e software. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a demonstração da lei dos cossenos. Então, essa lei ela aparece normalmente quando nós estamos trabalhando com vetores. Portanto, quando nós falamos de aplicações das leis de Newton, então são relações vetoriais, também aparece quando nós estudamos cinemática vetorial, trabalhando, por exemplo, em 2 e 3 dimensões. Então é importante a gente saber essa lei, saber aplicar essa lei para que a gente consiga resolver problemas aí de forma mais fácil, né? E também você pode aplicar depois, mais tarde, quando você trabalhar com eletricidade, por exemplo. Então, no contexto da eletrostática, da aplicação das leis, da lei de Coulomb, você eventualmente vai utilizar aí a lei dos cossenos para resolver algum tipo de problema. Por isso é importante a gente apresentar ela para vocês. Agora, o que acontece, pessoal? Se você abrir aí os livros de referência, né, do Halliday, do Tipler e do Sears, você normalmente não vai encontrar a lei dos cossenos lá, tá? Você não vai encontrar um capítulo ou uma seção falando sobre a lei dos cossenos. Ela está inserida, de uma certa forma, no capítulo que trata de vetores, tá bom? E o que acontece? Muitas vezes a lei dos cossenos, ela pode aparecer com um sinal de negativo ou um sinal de positivo. Então eu já mostro aqui para vocês a lei e aí fica mais fácil para a gente discutir. Então aqui, pessoal, se a gente pega o livro, né, de curso de física de Berkeley, lá ele traz a lei dos cossenos. Então é essa lei que você está vendo aqui, ó. C² igual a quadrado mais B quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de θ. Θ é o ângulo entre o vetor A e o vetor B. Então veja que ele vai aparecer aqui de forma com um sinal de negativo. Observem aqui embaixo que você também pode ter a lei dos cossenos com um sinal de positivo, tá? Então tá vendo aqui esse sinal. Por que aparece essa diferença aqui, tá, pessoal? Veja, se você tem o vetor A e o vetor B, o vetor A menos B é o vetor diferença. Portanto, essa relação normalmente aparece quando nós estudamos cinemática vetorial. Quando nós estudamos dinâmica, nós normalmente trabalhamos com essa relação aqui, com um sinal de positivo. Então, ela pode aparecer positivo ou negativo, tá? O livro de física, do curso de física de Berkeley, ele traz aqui essa relação para vocês. No livro do professor Moisés Nussensweigen, que é esse livro aqui de curso de física básica, né, ele chega a mencionar a lei dos cossenos de forma bastante sutil. Então eu trouxe aqui para vocês exatamente a página onde ele fala sobre isso. Então nós temos aqui um triângulo, veja que ele é formado pelo triângulo OP2P1, então existe a formação desse triângulo. Veja que eu tenho o vetor R1 e aqui o vetor R2, portanto, esse lado do triângulo é a diferença entre R2 e R1, então os vetores R2 e R1, e esse aqui é o ângulo θ, que é o ângulo entre o vetor R1 e o vetor R2, tá? E aí ele fala aqui, né, ó, sobre a lei dos cossenos aplicada a esse triângulo que você está vendo aqui, ó, tá? Então aparece exatamente nesse ponto. E aí o módulo quadrado de R12, que é esse lado aqui do triângulo, é dado então pela lei dos cossenos. Observem aqui que aparece o sinal de negativo, tá bom? Então, o que acontece aqui, pessoal? Vocês observam, né, que a lei dos cossenos pode aparecer com um sinal de positivo ou com um sinal de negativo, tá? Então nós vamos discutir aqui essa diferença, por que às vezes aparece assim, com sinal de positivo e às vezes negativo. Uma outra questão aqui, pessoal, que eu gostaria de comentar com vocês, é que nós podemos obter a lei dos cossenos a partir de uma análise geométrica. Então você pega um triângulo e você consegue deduzir a lei a partir desse triângulo.
Mas nós aqui vamos fazer diferente, nós vamos utilizar a decomposição de vetores. Então é importante aqui que você tenha já um conhecimento sobre decomposição de vetores, e nós também vamos utilizar o produto escalar. Então nós vamos usar aí, né, essas duas relações para fazer a demonstração aí da lei dos cossenos. Então vamos lá para a nota de aula. Bom, pessoal, então nós vamos fazer aqui a demonstração da lei dos cossenos, e para isso a gente precisa saber fazer decomposição de vetores, e aí eu vou comentar aqui rapidinho com vocês, e nós também precisamos fazer aqui o produto escalar, ou o produto interno, tá bom? Então vou fazer aqui uma revisão muito rápida, porque não é o objetivo do vídeo, né? O objetivo é a gente falar aí sobre a lei dos cossenos e demonstrar essa lei. Então, pessoal, o que acontece, né? Quando nós temos um vetor A, nós podemos decompor esse vetor em suas componentes ax e ay. E o que significa, né, decompor o vetor? Decompor um vetor significa transformar um vetor em dois vetores equivalentes a esse vetor A. Tá? Então, eu posso substituir o vetor A por dois vetores que são equivalentes. E aí você pode perguntar, bom, mas qual é a vantagem de fazer isso? Transformar um vetor em dois, né? A vantagem é que esses dois vetores, eles são equivalentes ao vetor A e eles são ortogonais. Ou seja, eles fazem um ângulo de 90 graus. Veja aqui os dois vetores, o AX e o AY aqui. Então veja o AY e o AX em azul. Esses dois vetores formam um ângulo de 90 graus e, portanto, fazer operações com esses vetores é muito mais fácil, tá? E aí, como é que a gente faz aqui a decomposição? Veja, eu utilizo, tá, pessoal, essa relação do triângulo. Então, eu vou ter aqui um triângulo, então vou desenhar ele aqui do lado para facilitar a análise. Então, veja, esse ângulo aqui vale θ, que é exatamente esse ângulo aqui. O módulo desse vetor, do vetor A, é o comprimento do vetor, portanto, represento aqui por A. E aí eu utilizo uma relação trigonométrica para correlacionar o A, o lado do triângulo, com o ângulo θ. E aí a gente sabe, né, que aqui nós vamos ter o AY e aqui nós vamos ter o AX, a componente aqui no eixo X e aqui no eixo Y. Portanto, nós sabemos que AY está associado com o seno de θ, já que seno de θ vai ser cateto oposto, que é o AY, sobre A. Portanto, eu posso escrever AY como A vezes seno de θ. Então, passo A para lá multiplicando, ele vai ficar, então, A seno de θ, que é exatamente isso que eu vejo aqui, ó. E o AX vai estar associado com o cateto adjacente, portanto, vai ser A vezes o cosseno de θ. Então, eu posso escrever o vetor A como a soma dos vetores AX e AY. E aí eu posso escrever, então, A como sendo o módulo de AX, que eu representei aqui embaixo, né, que eu calculei ali embaixo, vezes o versor I. Versor I é um vetor unitário, né, na direção aqui, que eu chamo aqui de I. Então, está aqui esse vetor unitário. E aqui eu tenho o versor J, que é um vetor unitário no sentido, na direção e no sentido ali do eixo Y, né? Portanto, eu posso escrever AXI mais AYJ. Então, eu posso escrever o vetor A como sendo A vezes o cosseno de θ, que é a componente AX, na direção I, mais A vezes seno de θ, que é o AY, na direção J. Então, substituir ali. E aí a gente pode escrever de forma mais concisa, como sendo A cosseno θ, vírgula A seno θ, né? Então, escrito aí dessa forma. Geralmente, na física, nós gostamos dessa notação aqui em cima. Mas na álgebra, a gente costuma fazer mais assim, né? Bom, então temos aí essa decomposição de vetores que vai ser útil para a gente lá na frente. Além disso, pessoal, nós vamos falar aqui sobre o produto escalar, tá? Então, como é que a gente calcula aqui um produto escalar?
É bem simples, né? Vamos supor que você tenha o vetor aqui A, então 2 e 3, e o vetor B como sendo 3 e 1, tá? Então, só um exemplo. Então, como é que a gente calcula esse produto escalar? Vai ser o número 2, ou seja, 2 vezes 3, que dá 6, mais 3 vezes 1, que dá 3, portanto, isso aqui dá igual a 9. Veja que o resultado de um produto escalar é exatamente um escalar, né? É um número, né? Então, esse caso aqui, nós temos essa relação. Bom, a gente pode abrir de uma forma um pouco mais detalhada, né, esse produto escalar, para você ver um pouco mais do fundamento do produto escalar. Então veja, se eu tenho dois vetores, então o vetor A e o vetor B, eu escrevo o vetor A como sendo AXI mais AYJ, escalar BXI mais BYJ. Então aqui eu tenho o vetor A e aqui eu vou ter o vetor B. Bom, aí aqui, né, pessoal, a gente aplica então essas propriedades distributivas. E eu vou ter esse vezes esse, portanto vai ser AXI escalar BXI. Então, AX BX e escalar aqui é I também, tá? Então, vamos corrigir aqui. E assim por diante. Então, vai fazer AXI escalar, então é esse produto aqui com esse produto aqui. Então, AX BY e escalar J. E aí faz esse vezes esse, que você está vendo aqui, e depois esse vezes esse, que você está vendo lá. E aí a gente sabe, né, pessoal, que I escalar J é igual a J escalar I, que é igual a zero, e I escalar I é igual a J escalar J, que é igual a 1. Então, esse termo aqui dá igual a 1, esse termo aqui dá igual a 1, esse aqui dá 0 e esse aqui dá 0. Portanto, isso aqui dá 1, vai ficar simplesmente AXBX mais AYBY. Então, tenho essa relação aí para o produto escalar, tá bom? Então, na prática, aí, como eu falei para vocês, se eu tenho dois vetores, A escalar B, então represento o vetor A aqui e o vetor B aqui, a técnica é bem simples. Pega esse primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo aqui, ó, tá? Por causa dessas relações ali que eu mostrei ali em cima para vocês. Bom, pessoal, então nós vamos utilizar aqui o produto escalar e também vamos utilizar a decomposição de vetores para estudar a lei dos cossenos. E aí eu vou demonstrar a lei dos cossenos, pessoal, aqui no primeiro momento, com o sinal de negativo. Depois eu falo sobre o sinal de positivo, tá? Então vamos imaginar que eu tenho dois vetores, tenho o vetor A e o vetor B, e esse vetor aqui, eles fazem um ângulo θ, então um em relação ao outro, né? É o ângulo entre esses dois vetores. Então, pessoal, eu posso pegar o vetor, essa diferença aqui entre os vetores, então vai ser, nesse caso aqui, esse menos esse, tá? Então, vou representar esse vetor aqui. Esse vetor é o vetor diferença, que eu posso chamar de R. O que vai ser esse vetor R? R vai ser A menos B. Então, é exatamente aqui a diferença, né? É o final, que é o A, é onde a ponta da flecha está terminando, tá vendo? Ó? Então, está terminando no vetor A, menos o vetor B. Se eu colocar a ponta da flecha para cá, então, vou colocar esse vetor assim, ó, tá? Aí seria B menos A, tá? Mas vamos deixar assim. Então, representar aqui. Então, esse é o vetor R. Bom, então, o vetor R vai ser A menos B, certo? Agora, eu vou decompor o vetor A nas suas componentes AX e AY. E aí você já sabe, né, fazendo aqui a decomposição que a gente viu lá em cima, eu vou ter aqui essa componente que eu vou representar ela em magenta aqui, ó. Então, tenho essa componente que eu vou chamar de AX e aqui eu vou ter a componente que eu vou chamar de AY. Então, aqui está o AX e o AY. Nós sabemos que AX é dado por A vezes o cosseno de θ, então eu posso escrever o vetor A, vamos escrever aqui,
O vetor A pode ser escrito como A vezes o cosseno de θ na direção I, mais B vezes, mais A vezes seno de θ na direção J. E o vetor B, veja, né, que se eu coloco aqui um eixo, eu esqueci de colocar ele aqui, mas eu já coloco aqui para vocês. Então, esse aqui seria o eixo Y e esse aqui o eixo X, né? Veja que o vetor B ele está sobre o eixo X. Então, nós colocamos um dos vetores, para facilitar, né? Nós colocamos um dos vetores sobre um dos eixos. Portanto, eu posso escrever o vetor B como o módulo de B é o próprio comprimento de B na direção I, nesse caso aqui, tá? Portanto, eu tenho os vetores A e B e agora nós vamos calcular o vetor R, que é esse vetor que você está vendo aqui, ó. Então, observem, né, pessoal, que aqui forma um triângulo. Veja que eu tenho exatamente um triângulo, por isso que a lei dos cossenos ela está associada com propriedades de triângulo, tá? Então, é isso que você está vendo aqui, ó, é esse triângulo. Aí, agora, a gente vai fazer, então, esse vetor R aqui, né? Nós vamos calcular o módulo desse vetor R mais ali na frente. Portanto, o vetor R vai ser A menos B. Lembrando que A é A cosseno θ na direção I, mais A seno θ na direção J. Então, fazendo aqui a subtração vetorial, vai ficar assim, ó, A cosseno θ menos B na direção I, mais A seno θ na direção J, né? Então, temos aí o vetor A menos B. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular um módulo desse vetor resultante R. Como é que eu calculo o módulo? É aqui que nós vamos usar o produto escalar. Então, veja que a nossa demonstração aqui está associado com o cálculo do produto escalar, tá? Então, veja, eu vou fazer o módulo quadrado de R, vai ser o produto escalar do vetor R, escalar R. Então, é R escalar R. Isso aqui vai me dar um módulo quadrado de R. Ou, se você quiser limpar um pouco mais a notação, a gente pode deixar simplesmente com R ao quadrado, assim, tá? Sem o vetor em cima. Bom, aí, pessoal, é bem tranquilo, né? Porque nós já vimos como fazer aqui o produto escalar. Nós vamos pegar esse vetor, então vai ser A cosseno θ menos B, vírgula, A seno θ. Então, vou usar a notação que a gente está mais acostumado na álgebra, tá? Escalar A cosseno θ menos B, porque é o próprio R, né? Vírgula A seno θ. E aí, a gente faz agora esse cálculo. E aí, nós já vimos que o produto escalar vai ser esse vezes esse, mais esse termo vezes esse termo aqui, ó. Então, fazendo aqui esse produto, nós vamos chegar na seguinte relação. R quadrado vai ser A vezes o cosseno de θ menos B. Então, isso aqui vezes isso aqui é A cosseno θ menos B elevado ao quadrado. Mais A seno θ vezes A seno θ, que é A vezes seno θ elevado ao quadrado. Agora, pessoal, nós vamos abrir esses termos. Então, nós vamos ter R quadrado igual. Abrindo esses termos, aqui eu tenho esse produto notável, vai ficar A ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de θ. Então, é o quadrado do primeiro termo, mais o quadrado do segundo termo, portanto, mais B ao quadrado, mais, nesse caso aqui é menos por causa do sinal, então, menos 2 vezes o primeiro termo, que é esse aqui, vezes o segundo. Então, menos 2 vezes A, eu vou colocar o B aqui, tá? 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno de θ. Mais, agora esse termo aqui, que vai ficar A quadrado vezes seno ao quadrado de θ. Então, chegamos aí nesse resultado. Aí, agora, é só trabalhar um pouquinho. Nós vamos ter aqui que R quadrado vai ser, veja, eu vou fazer assim, ó, A quadrado, veja que eu tenho A quadrado aqui, tenho A quadrado aqui, então eu posso fatorar. Então vai ficar
cosseno ao quadrado de θ, que é esse termo aqui, mais aí esse termo aqui, seno ao quadrado de θ. Então, fatorei aqui o a quadrado, né? Aí ficou mais b quadrado, menos 2 vezes a, vezes b, vezes o cosseno de θ. Vezes o cosseno de θ. Ok. Bom, agora, né, pessoal, é só a gente trabalhar um pouquinho mais. Veja que isso aqui, pela identidade trigonométrica, isso aqui é igual a 1. Então, nós vamos ter que r ao quadrado vai ser igual a quadrado, mais b quadrado, menos 2 vezes a, vezes b, vezes o cosseno de θ. Então, está aí a lei dos cossenos deduzida a partir do cálculo aí do produto escalar, tá bom? Então, como eu já falei, é possível você também fazer essa dedução de forma geométrica a partir do triângulo, tá bom? Bom, aí o que acontece, né, pessoal? Muitas vezes aparece também essa lei dos cossenos com esse sinal aqui de positivo, né? Por que isso acontece? Então, normalmente, quando nós estamos calculando diferença, tá? Então, vamos supor, você tem aqui o vetor posição final, que eu vou chamar de R, e aqui o vetor posição inicial. O que é o ΔR, né? ΔR vai ser a posição final menos a posição inicial. Perceba que isso aqui é uma diferença, é um deslocamento. Portanto, o deslocamento aqui seria o vetor ΔR nesse caso, tá? Seria esse vetor aqui, ó. Então, em cinemática vetorial, normalmente nós utilizamos aqui uma diferença e, portanto, aparece o sinal de negativo. Quando nós trabalhamos com dinâmica, ou seja, nós estamos fazendo operações de soma vetorial, normalmente nós utilizamos a lei dos cossenos com o sinal de positivo. Por quê? Porque aí, pessoal, deixa eu apagar aqui, tá? E aí eu já mostro para vocês. Se você tem o vetor A e o vetor B, tá? Então tem esses dois vetores aqui. Tem os dois vetores A e B. Você consegue fazer a soma dos vetores A e B utilizando, né, a regra do paralelogramo. Você forma aqui um paralelogramo e o vetor resultante vai da origem dos vetores até o ponto de cruzamento das linhas. Esse aqui seria o vetor resultante R. O que é o R aqui? O R vai ser a soma dos vetores A mais o vetor B. Então, por exemplo, se você tiver uma soma de forças, então lá vai ser a força F1 mais uma força F2. Então, nesse caso, você vai ter uma soma vetorial. Observem que aqui vai ficar um sinal de positivo, seria A mais B, tá? Aqui vai ficar um sinal de positivo, tá? Então, no lugar aqui do negativo, ele vai ficar positivo. A gente traz esse sinal de positivo para cá, traz o sinal de positivo para cá, aqui vai ficar positivo, aí aqui fica positivo, tá? E aqui vai ficar positivo. Logo, o resultado final vai ficar positivo. Então, você vai ter um r quadrado igual a a quadrado mais b quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de θ, agora com sinal positivo. Então, o que acontece aqui, né, pessoal? Você vai ter aqui a lei dos cossenos tanto com o sinal de positivo quanto com o sinal de negativo. Você pode, inclusive, tratar de com uma única relação, tá? E aí, ajustando adequadamente os ângulos ali desses vetores. E aí você consegue, na verdade, utilizar só a positiva ou só a negativa. Mas é mais fácil a gente utilizar a positivo quando a gente está fazendo somas de vetores, né? E usar o negativo ali quando nós estamos fazendo diferenças. Então acaba sendo um pouco mais simples de utilizar, tá bom? Bom, pessoal, então nesse vídeo nós mostramos aí a lei dos cossenos. Então, se você aí gostou do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal
e também deixe seu like aí para ajudar a gente. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.